para completar o Vasco de olho num atleta que já esteve na mira de Palmeiras, Flamengo, entre outros clubes importantes do Brasil. Últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Vasco tem acerto verbal com um dos principais jogadores do futebol na América do Sul. E eu me refiro a Santiago Sousa, volante de 27 anos de idade, titular absoluto do Racing. Ele também pode jogar como zagueiro. Você vai lembrar dele, chamou demais a atenção da torcida brasileira num confronto contra o Flamengo em edição de Libertadores da temporada passada. A informação do Atenção Vascaínos é de que Santiago Sousa se acertou com o Vasco em relação a salário, tempo de contrato e luvas. Falta o mais difícil, um acordo com o Racing. O Cruzeiro, o Flamengo e o Palmeiras foram alguns dos clubes que tentaram a contratação do Santiago Sousa em janelas anteriores. A imprensa argentina afirma que a pedida do Racing gira na casa dos 8 milhões de dólares ou 40 milhões de reais. Só para lembrar que o Vasco está contratando o volante Nelson de Ossa, do Betis, por cifras superiores. Negociação que começa em 10 milhões de euros e pode chegar até 12 milhões de euros. Importante registrar ainda que se está em busca de dois volantes, o Vasco deve perder nos próximos dias o Cauã Barros, atleta revelado na base do Vasco, que chegou a ser emprestado para o Amazonas e para o América, voltou e tem deixado excelente impressão. Ele tem uma proposta do exterior e, ao que tudo indica, será vendido. Só para completar em relação a Santiago Sousa, atleta que também pode jogar como zagueiro e tem 12 partidas pela seleção do seu país. Revelado no River Plate, esteve no Atlanta United e chegou ao Racing em 2024. O Racing o comprou por 3 milhões e 800 mil euros. Bora entender quanto o time de fato vai pedir ao Vasco para que esse negócio aconteça. Nicola já falou do Vasco já, mas dá para falar mais, André. André Ataíde, o Vasco tinha condicionado até o fim dessa sexta-feira como prazo para que o Betis respondesse à negociação do De Ossa, tá? O Vasco aceitou as condições, o Vasco acertou com o De Ossa, o Vasco mandou as garantias bancárias e nada de o Betis liberar o atleta. Se até a noite dessa sexta-feira não houver a liberação, o Vasco promete desistir do acordo com o jogador. O problema é que, em paralelo a isso, o Vasco também tem proposta do exterior pelo Cauã Barros, volante revelado no clube, que virou uma das peças importantes na equipe, né? Ainda que o Cauã saia, o Vasco garante já ter negociação com outro atleta. E hoje o Atenção Vascaínos informou que o Santiago Sousa, volante barra zagueiro do Racing, 27 anos de idade, tem um acerto verbal com o Vasco. Esse cara não é bom, ele é muito bom. O Sousa já foi pretendido pelo Cruzeiro, pelo Flamengo e pelo Palmeiras. Todos esbarraram na pedida do Racing, tá? Mas a notícia que surgiu é de que entre Sousa e Vasco já existe um acordo verbal em relação a salário. Faltaria agora a parte mais difícil. O que o Racing pedia era no mínimo 8 milhões de dólares. Essa especulação do valor eu até acho baixa, tá? Acho que é difícil imaginar que o Racing venda por isso. Mas se o Vasco estava disposto a pagar 10 milhões de euros, podendo chegar a 12 pelo De Ossa, talvez se ele oferecer isso ao Racing, ele consiga avançar nessa contratação de alguém que foi revelado no River Plate, jogou bem no Atlanta United e é excelente com a camisa do Racing, tá bom? O César Luiz Merlo está confirmando uma notícia que o Atenção Vascaínos havia dado de que o Santiago Sousa aceitou a proposta do Vasco e deu sinal verde para o clube negociá-lo. Cara, esse cara é muito bom, tá? E o Vasco tem proposta oficial para vender um dos seus atletas titulares, e eu me refiro a Cauã Barros, volante de só 22 anos de idade, 29 jogos na temporada e 3 gols. A tendência é que esse negócio seja concretizado nas próximas horas. A diretoria do Vasco salienta que, se o Cauã Barros de fato for vendido, já há negociações avançadas para um substituto cujo nome não foi revelado. Vale a lembrança ainda de que o Vasco tem tratativas há dias com o Betis para a aquisição de Nelson de Ossa, volante colombiano que pertencia ao Monterrey, foi comprado pelo Betis e na primeira temporada na Espanha teve sua participação razoável. Os dirigentes do Vasco deram essa sexta-feira como prazo definitivo para um acordo. Se o Betis não liberá-lo, o Vasco também vai buscar uma outra opção. Para completar o giro de notícias no Cruz Maltino, Danilo Barbosa, do Al-Ula, da Arábia Saudita, é uma possibilidade real. O Vasco também abriu conversas para a compra do zagueiro Diego Carlos, 33 anos de idade, atleta do Fenerbahçe. Nicola, fale de todos, menos do Vasco, fechando com o De Ossa. Diego Carlos e camisa 5 não revelada, pura tudo aí. Já falei sobre o Yeboah, já falei sobre o De Ossa.
O Diego Carlos é um dos zagueiros pretendidos. O Vasco tinha uma lista grande de zagueiros, né? O Jair Cunha não vem. O Vasco fez uma procura ao Palmeiras para perguntar sobre o Murilo. O Palmeiras não tem a intenção de se desfazer do Murilo. E aí o Diego Carlos surge como uma alternativa. Deixa eu apresentar mais um nome. O Marcelo Robalinho, que representa o Elitão. O Elitão é o zagueiro brasileiro que esteve na seleção do Campeonato Turco na última temporada. Até ele vestiu a camisa do Göztepe, 31 para 32 anos de idade. Extremamente forte, se procurar vídeos dele, é um armário. E o Elitão está livre do contrato no Göztepe, tem uma oferta gigante da Arábia Saudita, mas está cogitando vir jogar no Brasil, tá? E eu sei que o Vasco é um dos clubes para os quais o Elitão foi oferecido. O Vasco está analisando, entendendo e tal. O Diego Carlos é mais jovem, talvez não, tem mais nome, mas o Elitão esteve na seleção do Campeonato Turco da última temporada. Tá bom? Boa noite, Nicola. Descobri um dos 5 reforços que o Vasco prometeu para essa janela. O cria do próprio Vasco da Gama, Evander, do Cincinnati, consegue confirmar? Vou mandar mensagem para o pai dele. Acho caro, tá? Mas o Evander vive uma fase espetacular, muito, mas muito boa. Evandro, aqui o pai dele. Evandro, boa noite. Tudo na paz? Passando para perguntar se alguém do Vasco te procurou pelo Evander. Cara, os números do Evander lá nos Estados Unidos são impressionantes. Ele tem números melhores do que o Almada quando esteve por lá, tá? Eu não sei, juro para você, Letícia, que eu não entendo por que os clubes brasileiros não foram atrás do Evander. Juro. Os números dele são... mas é a Major League Soccer, é verdade, mas o Almada teve lá, veio para cá e arrebentou. O Savarino teve lá, veio para cá e foi bem. Tem alguns casos de jogadores que estiveram na Major League Soccer. O Lúcio Acosta, do Fluminense. O Lúcio não conseguiu fazer nos Estados Unidos o que o Evander faz. E o Lúcio é super importante no Fluminense. Nicola, você é o melhor, obrigado. As notícias do Vasco, o Jair esquece, o Jair não vai ser contratado. O Jair pertence ao Nottingham Forest, se não ficar por lá, vai para algum clube maior, tá? Do futebol inglês. Sobre o Cebolinha. O Cebolinha tá de saída do Flamengo, mas fica até o fim da temporada. O Cebolinha já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube interessado. E já que eu falei sobre assinar com qualquer clube interessado, deixa eu trazer uma informação, uma atualização importante sobre o Carlos Vinícius. O Carlos Vinícius é um centroavante de 31 para 32 anos de idade que joga no Grêmio. E eu contei para vocês, durante as últimas semanas, que o contrato acaba em dezembro e ele seria renovado de forma automática se o Carlos Vinícius disputasse 50% dos jogos no ano. Como ele havia feito 34 dos 37 jogos no primeiro semestre, a renovação era questão de pouquíssimo tempo. Mas essa informação que veio do Grêmio está equivocada. O Grêmio se enganou em relação à renovação automática do contrato. A cláusula para a renovação não é essa e não foi batida. Isso significa que Carlos Vinícius só fica no Grêmio para a próxima temporada se houver uma renovação de contrato. Isso muda todo o escopo dessa história. Carlos Vinícius tem sido observado e pretendido por grandes clubes do futebol brasileiro. Ele queria muito ter se mudado antes de fechar com o Grêmio para um clube de São Paulo. Ele foi oferecido para o Palmeiras, para o Corinthians e para o São Paulo. E não foi só em uma janela. Foram pelo menos 2 ou 3 janelas. O empresário dele, o Flávio Ribeiro, oferecendo, conversando e tentando justificar a pedida de R$1 milhão. Tanto o São Paulo, quanto o Palmeiras, quanto o Corinthians consideraram a pedida muito alta e descartaram a contratação do Carlos Vinícius. O Grêmio foi entre os grandes aquele que acreditou e que topou bancar perto de R$1 milhão. O Carlos Vinícius ganha 950 mil mensais. Agora, a coisa se inverte. É o Carlos Vinícius que tem a faca e o queijo na mão para pedir um valor bem maior. Para ficar no Grêmio ou para se mudar para algum clube de São Paulo, certamente ele vai pedir R$1,5 milhão, R$1,6 milhão entre salários, direitos de imagem e luvas, tá bom?